Bom, muita gente sabe que eu estou viajando, eu estou passando férias aqui em Araçatuba, eu estou em família. Então, se vocês estiverem ouvindo ruídos de fundo, é porque a casa está em movimento e eu vou torcer para o software da Adobe fazer toda aquela redução de ruído externo para que este áudio fique minimamente decente. O que não foi decente foi o GP da Hungria. Foi uma das provas mais chatas da temporada. E olha que eu falsamente alimentei esperanças de que essa corrida poderia ser algo minimamente útil para o nosso entretenimento dominical, matinal, que temos de tempos em tempos com a Fórmula 1. Aliás, o treino qualificatório proposto pela Pirelli e pela Fórmula 1, onde mudamos o sistema de qualificação, não o sistema em si, mas a ordem de seleção dos pneus, onde os pilotos tinham que escolher os pneus duros na primeira parte, no Q1, pneus médios no Q2 e pneus macios no Q3, funcionou. Deu uma bela embaralhada no grid, mudou a dinâmica da construção do grid, as equipes não ficaram com os pares de carros posicionados e isso deu aquela esperança de que a corrida poderia ser um pouco melhor do que foi. Aliás, parabéns para o Sr. Lewis Hamilton, que posicionou a Mercedes na pole no braço, porque sim, numa situação onde você tem uma mudança de regras ou mudança ou alternância de questões técnicas, você tem o piloto mais experiente podendo tirar o último do carro, mas aí vem o próprio Hamilton e larga mal e faz com que tudo volte ao normal. Verstappen assumiu a ponta logo na largada para liderar de ponta a ponta e venceu o GP da Hungria porque ele é o inimigo do entretenimento. E assim, a dominância da Red Bull não foi apenas com o Max Verstappen, foi com o Sérgio Pérez também. Se bem que existe uma diferença gigantesca entre o holandês e o mexicano, porque o holandês ele larga em 10º para vencer a corrida e o mexicano larga em 9º para chegar no máximo na 3ª posição. Mas nos dois casos a gente viu a dominância da Red Bull nos carros e também na estratégia de equipe, porque essa 3ª posição do Sérgio Pérez foi uma combinação dos dois fatores, a performance da Red Bull e o desempenho nas estratégias de pitstops. Lando Norris da McLaren fez aquela corrida, eu não diria burocrática, mas foi o que pôde fazer. É o estágio que a McLaren está e é muito bom ver a McLaren andando na frente de novo. Eles acertaram o carro que começou lá atrás, a gente se lembra muito bem que no começo da temporada a McLaren estava lá no fim do pelotão e agora a gente vê a McLaren andando na frente, inclusive superior tecnicamente à Mercedes e à Ferrari, e isso é muito importante. Não que a Mercedes tenha regredido, eu acho que a partir do momento que jogou o conceito de side pod zero, a Mercedes melhorou pra caramba e tá lá nas primeiras posições. Hamilton não pegou o pódio basicamente por um problema dele da largada, uma falha dele da largada. A estratégia da Mercedes funcionou bem tanto para ele quanto para o Russell, porque a gente não pode esquecer que o Russell ficou no Q1 no treino de ontem e conseguiu chegar na 6ª posição. E até o menino Oscar Piastri, com a 5ª posição, também mandou muito bem, fez o que pôde dentro das condições que tinha. Mas me deixa muito satisfeito ver a McLaren avançando. E olha a Ferrari, não só erro de estratégia de novo com Charles Leclerc, mas a Ferrari entra naquela regra também da Aston Martin. Tem um carro bom, começou com um carro melhor do que Mercedes e McLaren, e agora na metade da temporada a impressão que fica é que estacionou e as outras avançaram. Diferente da Aston Martin que regrediu. Alonso e Stroll parece que estão no limite do desempenho e dá-se a entender mesmo que a Aston Martin abandonou o projeto do carro desse ano para focar no ano que vem, já que as equipes estão já olhando também para 2026, que é o próximo ano onde a gente vai ter mudanças no regulamento técnico e parece que algumas equipes já estão se preparando para isso. Mas eu lamento pelo Leclerc e lamento principalmente pelo Carlos Sainz, que até adotou uma estratégia interessante utilizando pneus macios, mas aí ele fica atrás do Leclerc e a equipe, não sei,
se a Ferrari realmente determinou o Monegasco como primeiro piloto, mas eu já acho injusto o Leclerc ter uma estratégia melhor, ter pneus mais rápidos e ser limitado pelo Leclerc em todas as corridas. Falando assim, até parece que o GP da Hungria foi mais interessante do que eu estou contando, né? Mas na verdade não foi. Aliás, eu volto a falar do sistema de largadas porque ele dá a nítida impressão que ele só tá lá para embaralhar as peças para nós e para iludir o espectador e o fã de Fórmula 1 sobre um potencial corrida que seja mais emocionante ou promissora do que realmente é. A gente tem que se lembrar que as equipes preparam os carros para a corrida. Os treinos qualificatórios só servem para posicionar os carros para a largada e nada mais. Todo o desempenho real de um carro é apresentado durante a corrida. Isso fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, para a Alfa Romeo. A gente ficou impressionado porque a Alfa Romeo ficou nas 10 primeiras posições nos treinos. O Guan Yu Zhou, por exemplo, largando na 5ª posição. Valtteri Bottas também se posicionando bem no qualificatório. Mas o Guan Yu Zhou não sabe largar do meio do pelotão para frente. Tanto que ele teve aquele delay, né? A ficha demorou a cair para o Guan Yu Zhou e ele foi lá para trás. Valtteri Bottas a mesma coisa. A Alfa Romeo tem um limite de desempenho e o carro não consegue ser melhor, por exemplo, que uma Williams e uma Haas. E então, esse resultado da Alfa Romeo nos treinos, eu não digo que foi fantasioso, mas é parte de uma dinâmica de alternância dos pneus, e a gente sabe muito bem que os carros são acertados também em função disso, que alguns carros se comportam melhor com determinado tipo de pneu e outros não. E aí a gente tem esses resultados nos treinos que não se alinham com a realidade prática de corrida. E o que o GP da Hungria deixa de lição para todo mundo é que temos que olhar para a performance de corrida quando a gente analisa a Fórmula 1. Os treinos qualificatórios só posicionam os carros no grid, mas eles não dizem qual é a realidade prática dos carros para o que realmente interessa, que é a corrida. Falando brevemente da Williams, o Alexander Albon é o único piloto da equipe mesmo. Eu já começo a ter pena do Logan Sargent. Se ele estivesse na AlphaTauri, ele já estaria fritado. Mas o Albon ficou lá na 11ª posição, poderia ter ficado eventualmente na frente do Lance Stroll na 10ª posição, mas é o limite do limite da Williams mesmo. Mas eu vejo também que a Williams fez uma evolução bem interessante para o campeonato. E a estreia do Daniel Ricciardo? Reestreia do Daniel Ricciardo. Ele deu 1-0 no Yuki Tsunoda, tanto no treino qualificatório quanto na corrida. E olha que o Daniel Ricciardo teve problema na largada, porque de alguma forma ele ficou envolvido no grande momento de emoção da corrida, que foi atrapalhada, protagonizada pelos carros da Alpine. Esteban Ocon e Pierre Gasly não se dão muito bem mesmo, já se encontraram na primeira curva, os dois carros da Alpine ficaram fora, e parece que a prova foi basicamente este momento de emoção, entretenimento e diversão. Mas de qualquer forma foi bom ver o Daniel Ricciardo de volta na pista, ficou melhor do que o Yuki Tsunoda nos treinos na corrida. Acredito que quando ele pegar a mão desse horroroso carro da AlphaTauri, ele não só pode ficar na frente do japonês com maior constância, mas eventualmente detectar os problemas que esse carro tem e quem sabe biscoitar alguns pontos na zona de pontuação. E é isso. Esse é o resumo do fantástico, e eu estou sendo irônico nesse momento, GP da Hungria de 2023 da Fórmula 1. Próxima etapa da temporada é o GP da Bélgica, que já acontece no próximo final de semana, 30 de julho. E aí a gente tem o período de férias da Fórmula 1, aproximadamente 30 dias, e retomamos a temporada no GP da Itália. Apenas para atualizar o campeonato, Max Verstappen abriu ainda mais a sua diferença, agora é oficial, ele pode ficar sem correr durante 4 corridas e ainda assim é líder do campeonato com 281 pontos, contra 171 pontos de Sérgio Pérez, que não faz mais do que sua obrigação em consolidar o vice-campeonato, porque, afinal de contas, dirige uma nave alienígena. A disputa pelo campeonato do resto, a gente tem Fernando Alonso com 139, Lewis Hamilton com 133,
e George Russell com 90 pontos. Já começo a acreditar que a disputa do terceiro lugar vai ficar mesmo entre Alonso e Hamilton, e na minha opinião, na próxima etapa, o Hamilton vai ultrapassar o Alonso na pontuação, porque a Aston Martin andou para trás. Diferente da Ferrari, a Ferrari, na minha opinião, estacionou na performance e as outras equipes avançaram, mas a Aston Martin, que prometia ser a grande adversária da Red Bull, andou para trás, e com isso a gente tem o Alonso sendo ultrapassado pelo heptacampeão do mundo. Não sei se o Hamilton vai alcançar o vice-campeonato em relação ao Sérgio Pérez. Olha, vai depender do nível de cagadas que o Pérez vai fazer na segunda metade da temporada. A gente sabe que a Mercedes melhorou, mas talvez não melhorou o suficiente para alcançar a Red Bull, pelo menos por enquanto. Se bem que conquistar uma pole na Hungria é um sinal de que se pode, mas não temos muitas certezas se podemos muito. E é isso. E agora eu vou comer uma costela recheada e eu vou publicar esse vídeo logo na noite de domingo para dar entretenimento para vocês e seguir com a pauta regular desse canal de vídeos na segunda-feira, normalmente, até porque na quarta-feira tem o evento da Samsung Unpacked, para os novos modelos Galaxy Fold. Olha, até que tropecei pouco nesse vídeo, acho que é a minha boca salivando por causa de costela recheada. E é isso.